Você pensa em seguir a carreira de técnico de enfermagem? Antes de decidir, é importante você conhecer os desafios que essa profissão enfrenta. Assista até o final para entender e conseguir se preparar para essa nova profissão. Olá, tudo bem? Meu nome é Monique Buda e aqui você está no canal da Escola Técnica Délia, a maior escola técnica do Brasil, onde nós temos cursos presenciais e também 100% online. Quer saber mais sobre os nossos cursos reconhecidos pelo MEC? É só clicar no link da descrição e falar diretamente com um de nossos consultores educacionais. Quando falamos sobre alguns desafios da enfermagem, a gente entra no assunto, sobre a carga horária e os plantões. E como funciona, os plantões? A gente tem que lembrar como que funciona um ambiente hospitalar. O paciente ele necessita de 24 horas de atendimento. Então, quando a gente fala sobre um ambiente hospitalar, a gente fala sobre plantões de 12 horas, sejam eles durante o dia, e 12 horas durante o período noturno. Em algumas instituições, eles podem acabar fazendo plantões de 6 horas, das 7 da manhã à 1 hora da tarde, da 1 hora da tarde às 19 horas, onde esses profissionais realizam apenas 6 horas de trabalho por dia. E durante o plantão noturno, as instituições elas trabalham com períodos de 8 horas. Então, o profissional ele vai trabalhar um dia sim, um dia não, que a gente chama de 12 por 36, fazendo com que ele não necessite realizar plantões diários. Quando nós falamos sobre a carga horária de trabalho, tudo vai depender da própria instituição. Existem alguns locais que trabalham com 30 horas semanais, 40 horas semanais, tudo vai depender do seu contrato de trabalho. Mas a maioria das instituições ou trabalha com 6 horas durante o dia, seja ele no período da manhã ou no período da tarde, e 12 horas no período noturno, ou 12 horas de manhã e 12 horas à noite. Lembrando que a carga horária máxima que esse profissional pode trabalhar seria um dia sim, um dia não. Mas esse profissional ele pode acabar trabalhando em outros horários, como por exemplo quem trabalha mesmo sendo técnico de enfermagem em área administrativa, que esse profissional irá trabalhar apenas durante 8 horas por dia. Diferente do profissional que trabalha por plantão e não de forma administrativa, independente de ser final de semana ou feriado, esse profissional ele há necessidade de ir para o plantão. Quando o plantão dele cai em algum dia que é feriado ou final de semana, no caso domingo, ele recebe um valor a mais no salário dele por conta de estar trabalhando, seja feriado ou seja um domingo excedente. Quando nós falamos sobre a pressão emocional que esse profissional ele acaba carregando, é importante a gente saber que nós estamos lidando com a dor do outro, E quando nós falamos sobre a dor do outro, é importante que a nossa dor não interfira nisso, Eu brinco com todos os meus alunos que nós devemos deixar todos os nossos problemas em casa para que o nosso psicológico não interfira em como vai ser realizado o cuidado desse paciente, fazendo com que a gente consiga dar um atendimento para esse paciente por completo. Óbvio que eu tenho que me compadecer com a dor do outro, mas eu não tenho que me comover, Não preciso levar isso para minha vida. Eu posso evitar, minimizar, trazer um conforto melhor para ele, mas até onde que isso não interfira na minha vida pessoal. E como que a gente lidar com essas dores, Seja ela de perder o paciente, algum acontecimento na vida desse paciente, é importante que esse profissional ele consiga se centrar, evitar levar para o seu pessoal todos os anseios e desconfortos e complicações que esse paciente vai ter durante o percurso da sua doença. Nós devemos dar apoio, devemos estar compadecidos, mas isso não pode ser algo que a gente carregue, Eu brinco que nós podemos chorar com a morte de um paciente, mas a gente tem que enxugar as lágrimas para atender o próximo. E é importante esse profissional ele saber diferenciar isso, para que a gente consiga dar o nosso melhor. Porque a partir do momento que eu fico comovida com o outro, eu não consigo atuar como profissional. Eu atuo como ser humano. E o ser humano é extremamente falho. Então é importante que a gente consiga diferenciar isso, consiga separar,
para garantir o melhor cuidado a esse paciente. Quando a gente fala sobre os riscos biológicos que esse profissional ele vai acabar enfrentando, é importante a gente falar também sobre as normas regulamentadoras, como por exemplo a NR32. Esse profissional ele vai sim estar exposto a diversos vírus, diversas bactérias, diversos fluidos corporais de outras pessoas. E para garantir a nossa integridade, há necessidade que esse profissional utilize os EPIs, que é equipamento de proteção individual, de forma correta, né? Evitando que haja risco com a vida desse profissional. Então, a partir do momento onde ele atua dentro de um ambiente hospitalar, mas com sapato fechado, de forma correta, um jaleco onde a manga ela é totalmente comprida, a utilização de máscara, dependendo do tipo de procedimento ou até mesmo patologia do paciente, a não utilização de adornos, unhas curtas, isso a gente evita que a gente leve contaminação para o nosso ambiente domiciliar. O reconhecimento e valorização profissional, né? Infelizmente, muitas das vezes os profissionais eles não são tão valorizados como deveriam. Né? Eu brinco que nós, profissionais da enfermagem, nós estamos do paciente ao nascer a morrer, né? Então, os pacientes, eles nascem nas nossas mãos e eles também morrem nas nossas mãos, né? Então, desde a criança, da mulher que acaba de parir e esse bebê ele nasce e quem vai realizar os primeiros cuidados dele é a equipe de enfermagem, o último cuidado desse paciente também vai ser a equipe de enfermagem. Então, é importante que antes de nós sermos valorizados por uma sociedade, a gente tem que ter esse reconhecimento pessoal, né? Muitas das vezes, ser um profissional da enfermagem faz com que nos traga a satisfação pessoal de conseguir trabalhar com algo que a gente faz a diferença diariamente para o paciente e não apenas esperando aplausos, né? Quando, por exemplo, na pandemia, onde todas as pessoas ficavam enclausuradas dentro de casa, né? Nós, profissionais da saúde, nós saíamos para cuidar do próximo, para tentar fazer a diferença, para tentar lutar sobre algo desconhecido que muitos de nós não sabíamos como funcionava. Então, muito mais que aplausos, é importante que essa profissão a gente consiga ter uma satisfação pessoal. É extremamente importante saber que durante a minha atuação como técnica, enfermeira ou auxiliar de enfermagem, eu consegui fazer a diferença na vida de uma pessoa. Isso é muito melhor do que qualquer aplausos, né, que as pessoas façam para nós, e é importante esse profissional ele ser motivado diariamente quanto a isso, né? A realizar a diferença na vida, nem que seja de uma pessoa a cada dia. Isso vai fazer a diferença total, né? Num decorrer de décadas de profissão. E quando a gente fala sobre a enfermagem, é importante que esse profissional ele tenha ciência que a saúde em si, ela se atualiza constantemente e que esse profissional ele sempre vai ter que estar atualizado, questões de protocolos e até mesmo de procedimentos, né, que modificam. Então, se nós vamos falar aí de 30 anos atrás, as luvas utilizadas, elas não eram descartadas, né? Elas eram reutilizadas. Então, nós utilizávamos essas luvas e essas luvas eram lavadas atrás dos hospitais para serem reutilizadas novamente. Coisas que hoje em dia não entram dentro da nossa realidade, né? Então, imagina se aquele profissional formado há 30 anos atrás não tivesse se atualizado. Isso faria com que o cuidado ele fosse totalmente arcaico. Então, é importante esse profissional ele ter a ciência que ele constantemente vai ter que estar em atualização, em conhecimento contínuo, em busca de novos procedimentos e protocolos. Se você quer saber mais sobre nossos cursos, clique no link da descrição e venha conversar com nossos consultores educacionais. Venha para a Escola Técnica Adélia. Tchau, tchau!